O espírito que anda. Você já pensou em ser marcado ou ser protegido para sempre como um aliado desse herói? Ou até mesmo nascer em uma família com uma tradição de um poder passado de pai para filho? Estamos falando de um herói que marcou uma geração, chegou marcando época e mudou toda a trajetória dos heróis como conhecemos até os dias de hoje. Quer saber mais sobre este herói e conhecer os fatos mais curiosos de um sucesso que ultrapassou décadas? Então fique aí e eu vou te contar tudo para vocês nesse vídeo. E se assim como eu, você também quer viver de YouTube, clique no primeiro link do vídeo na descrição. Alô nerd, meu nome é Janderson Modesto, sou ator, dublador, cosplay e sósia do Tony Stark. Fiz esse canal aqui para você que curte cultura pop, é nerd e fã do universo geek. E se você curte mesmo esse universo, já deixa aquele like e segue a gente. Valeu nerd, você é fera demais. O fantasma, conhecido como o espírito que anda, uma das características mais marcantes desse herói é sem dúvidas o seu uniforme. Mas isso é um assunto que eu vou deixar mais para o final do vídeo. O fantasma é uma lenda viva nos quadrinhos. O primeiro herói a ter os olhos brancos. O personagem Mandrake já era popular. Ele tinha sido lançado anos antes, em 1934. A jornada do fantasma começou em 1936, quando foi concebido por ninguém mais, ninguém menos que Lee Falk, criador também do próprio Mandrake, um autor e ilustrador renomado. O que torna o fantasma verdadeiramente excepcional é a alcunha, o espírito que anda. Isso não apenas descreve suas habilidades únicas, mas também reflete na maneira como sua história é transmitida de uma geração para outra, como um legado de coragem e justiça. O fantasma, ele tem a fama por ser um personagem que transcende a linha do tempo, então ele nunca envelhece. Embora haja uma crença difundida de que ele perdurou por mais de 400 anos, a realidade é um tanto diferente. O fantasma é, na verdade, um ser humano comum. E quase todos os indivíduos que assumiram o papel de fantasma casaram-se com mulheres de linhagem real. Em grande parte das gerações, o nome transmitido é o de Kit Walker. Quando um fantasma pai se aposenta, seu filho assume o posto, presta um juramento e assume ali a identidade do novo fantasma. O pai então é sepultado dentro de um compartimento secreto situado dentro da caverna da caveira. No entanto, não apenas os filhos são herdeiros do título de fantasma. Há também relatos de fantasmas femininas, em situações em que não havia um filho para dar continuidade à tradição. Uma filha poderia assumir o manto, garantindo assim a preservação da linhagem. Dessa forma, o fantasma tornou-se uma lenda venerada nas selvas. Até o momento é registrado 24 gerações de fantasma, inclusive na série animada. Ele possui também 2 anéis, um com um desenho de um crânio que quando ele soca o oponente, ele deixa um marcado, e o outro anel tem um símbolo para marcar as pessoas que ele jurou proteção, causando medo nas pessoas que ameaçam esses aliados do fantasma. Já imaginou você aí sendo protegido do Logan e ter a marca dele simplesmente? Oh, não mexe aí não com esse cara, hein? Ele é protegido do Wolverine. Rapaz, não ia passar nem o Wi-Fi. É mesmo, é? Ia dar muito ruim pros vilões, hein? Ou será que não? O fantasma realmente quebrou alguns padrões quando se trata de trajes de super-herói. Você sabia que ele foi o primeiro herói a usar a sua cueca sobre as calças? Isso é bastante notável
e memorável nas histórias dos quadrinhos. Essa decisão de design não apenas tornou o Fantasma mais facilmente identificável, mas também contribuiu para a sua estética única e assim ditou tendências, inspirando assim todos os heróis daquela época e que ficou marcado até os dias de hoje. Outra curiosidade sobre a roupa é que quando foi lançado em fevereiro de 1936, o Fantasma era publicado em tirinhas de jornais em preto e branco. E em dezembro daquela mesma época, ele já estava por aqui no Brasil, publicado pela A Gazetinha. No ano seguinte, em 1936, ele passou a ser publicado pela revista chamada O Globo Juvenil. Na época que as gráficas tinham uma dificuldade enorme para poder publicar em cores. Então, por muito tempo, os leitores conheciam o Fantasma com ele sendo vermelho. Mas ele na verdade era originalmente roxo. Quando ele foi criado pelo Lee Falk, a ideia é que ele fosse verde para se misturar com as cores da selva, que a selva era o lugar onde ele mais ficava, mas ele acabou aprovando com os designs a cor roxa do uniforme do herói. Quando publicado pela editora Globo, a revista até pediu para os leitores que lhe enviasse uma carta com recorte nos quadrinhos perguntando qual cores eles preferiam. Naquela época era a maneira que eles tinham de se comunicar com a audiência. Era tudo mais difícil. Hoje a gente tem muita facilidade para nos comunicar. A maneira que eu tenho de me comunicar com vocês é por aqui. E vocês comigo é comentando, deixando o seu like e seguindo a gente para fortalecer aí o meu trabalho. O curioso também é que pode ver que na tirinha aí nem roxo eles falavam que era azul. Não sei se vocês repararam aí no recorte. E na minha opinião foi um erro de interpretação das cores. Erraram feio. Mas nas edições seguintes o Fantasma foi atualizado e até hoje a gente conhece o Fantasma com uniforme roxo. E olha que legal esse Funko com a roupinha vermelha do Fantasma. É vermelho, meio bordô. O Funko você encontra lá nas lojas Naufrágio Geek. Eu vou deixar o link na descrição. Segue aí a gente. E em 1996 o Fantasma também ganhou um filme. 10 anos antes o Fantasma também era parte integrante de uma série animada chamada de Os Defensores da Terra. Uma espécie ali de Liga da Justiça ou Vingadores da época. E que tinha como principais integrantes o Fantasma, o Flash Gordon e o já mencionado Mandrake. Em resumo, o Fantasma é muito mais do que apenas um herói de quadrinhos. Ele é uma fonte de inspiração, um símbolo de justiça que transcende as páginas dos quadrinhos e continua a inspirar gerações de fãs em todo o mundo, emocionando e lembrando a todos da importância de lutar pelo que é certo, independente do tempo que passa. Então é isso aí, até o próximo vídeo, amo vocês mil milhões.